Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Luís Miguel Batista. Eu não sei se me faltou mais algum nome, mas... Costa, peço desculpa. Começaria por agradecer a sua disponibilidade e a sua presença hoje nesta comissão. Antes de iniciar a nossa ronda de questões, permitam-me salientar o papel humanitário das instituições como a Cáritas Diocesana de Coimbra, principalmente na sequência da grave tragédia dos incêndios ocorridos no mês de junho de 2017. Deixaram uma enorme perda ao nível da floresta, propriedades agrícolas, infraestruturas, empresas, habitações e, principalmente, em termos de vidas humanas. Recordo que o objeto da presente Comissão prende-se com o apuramento das responsabilidades políticas no processo de atribuição de apoios em sequência dos incêndios ocorridos, não no sentido de transformar vítimas em criminosos, como já ouvi várias vezes nesta Comissão, mas sim para garantir que as vítimas não são duplamente vítimas, ou seja, vítimas de uma grave tragédia dos incêndios e vítimas da incorreta gestão dos apoios e da ajuda humanitária. Recordo apenas que, de acordo com as recomendações internacionais no âmbito da ajuda humanitária, o Estado deve organizar e coordenar a ajuda envolvendo organizações não governamentais, sociedade civil e intergovernamentais. Também devem ser instituídos sistemas de controle que previnam as situações de fraude e corrupção, garantindo a devida divulgação pública dos resultados. No que a Cáritas, do que temos dos relatórios do Tribunal, da Auditoria do Tribunal de Contas, teve a seu cargo a reconstrução parcial de 16 habitações e o total de 17 habitações e a aquisição de 2 habitações. Questiono como é que foi este processo, quem é que selecionou estas casas, como é que se procedeu este processo da seleção das referidas casas que foram intervencionadas pela Cáritas. Muito obrigado. Para responder, por favor. Então, muito boa tarde, Sr. Deputado Paulo Leitão. Para poder responder a essa questão, terem que fazer um discurso um bocadinho anterior. A Cáritas de Coimbra esteve, juntamente com a Cáritas Portuguesa, no primeiro dia dos incêndios, no dia 17 de junho de 2017. Sim, 2017. E nesse dia se comprometeu com aquelas populações, aliás, que pertencem à Diocese de Coimbra, e como somos uma estrutura que atua no âmbito da Diocese de Coimbra, a intervenção junto àquelas populações era um compromisso nosso. Ainda não sabíamos como é que ia ser realizado, mas era um compromisso nosso. Nos dias seguintes ao termo dos incêndios, nós começámos por intervir, como está no nosso relatório aqui enviado para esta Comissão, penso que há uns meses atrás, começámos por intervir, definindo desde logo 3 fases. A fase de emergência, a fase de apoio e depois uma eventual fase de reconstrução. E eu penso que é para essa fase que o Sr. Deputado pretende saber, que tem essencialmente 2 grandes fases, ou 2 grandes momentos. O primeiro momento foi uma auscultação no terreno a partir de algumas situações identificadas pelas câmaras municipais, principalmente aquelas que diziam respeito a danos parciais, pequenos danos nas habitações que não impediam que as pessoas ali permanecessem, mas que de alguma forma havia uma afetação pela passagem dos incêndios. E nesse pressuposto, a Cáritas fez, a partir da lista enviada por cada uma das câmaras, fez a visita ao terreno, porque pretendia não só perceber se os casos indicados diziam respeito, eram verdadeiros e correspondiam a habitações permanentes, porque isso era uma das questões, desde logo, dos nossos critérios, mas também saber se isso podia caber ou não dentro dos apoios que podíamos assumir. E é daí que nasce o primeiro bloco de habitações que foram intervencionadas parcialmente. Esse conjunto que já identificou, e essa foi a primeira fase. Nesse percurso de tempo, estamos aqui a falar finais do mês de junho e início de julho, a Cáritas foi recebendo de cada uma das
das entidades locais, de cada uma das câmaras, um conjunto de listas que identificavam alguns casos. As listas inicialmente eram muito frágeis, porque identificavam só parcialmente alguns casos, traziam já nessa altura a indicação de valores, porque o IRU tinha feito uma avaliação muito por alto e já indicava algumas listas, alguns valores que a intervenção podia implicar, mas isso, uma vez que era um compromisso nosso, nós teríamos que avaliar um caso por outro, cada caso à sua vez, para que, no fim, pudéssemos, dentro do valor e do orçamento dos donativos que nos tinham sido confiados, podermos assumir ou não o compromisso com as pessoas. E daí que resultou esse número já referido, cerca de 21 na altura, era um pouco mais, 21 foi os casos dos danos totais, porque houve outros casos que inicialmente estavam previstos no nosso compromisso, mas depois de uma devida avaliação nossa e de outras entidades, nomeadamente a CCDR, permitiu-nos avaliar que pelo menos 2 casos não eram elegíveis para serem apoiados, por razões de seguros, de haver seguro que podia cobrir os danos que tinham sido causados pelos incêndios. E esse foi o discurso assim muito leve do que nos levou a esse apoio a essas pessoas em concreto. Não sei se consegui ser suficientemente claro. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Leitão, para prosseguir, faz favor. Muito obrigado. Agradeço a resposta, mas no fundo o que pretendia era de perceber melhor como é que foi esta fase inicial, se o levantamento foi feito pela Cáritas, se o levantamento chegou-vos, conforme eu penso que referiu, listas. Estas listas, no fundo, de casas a intervir, de habitação a intervir, foram enviadas por quem? Por que entidade pública? Como é que no fundo, se processou a identificação destas necessidades e a priorização das necessidades? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder. Talvez não tenha percebido claramente a pergunta, mas percebo agora. O levantamento, naturalmente, a Cáritas não é nenhuma entidade pública, nem com competência para executar per si qualquer intervenção no terreno. E, nessa altura, o que fez foi disponibilizar-se junto às entidades que estavam, nomeadamente, numa primeira fase, junto às câmaras municipais, numa segunda fase, junto da CCDRC, que era quem coordenava, de alguma forma, ou quem, a partir de certa altura, passou a fazer a ter um papel de coordenação mais efetiva. Mas, nesse pressuposto, tudo aquilo que podíamos fazer e que viemos a fazer, sempre foi a partir de todo, seja de indicações por listas ou por avaliações prévias, e que mereceram, desde logo da nossa parte, uma segunda avaliação, uma terceira avaliação, de modo a que um conjunto de casas identificadas ou de casos identificados nas listas, muitas delas não corresponderam a apoios, porque por uma razão ou por outra, ou porque não se tratava de casas de habitação permanente, ou porque não se tratava às vezes até de casas de habitação, mas por uma razão ou outra, a avaliação que fomos fazendo nós numa primeira fase e depois triado com as entidades competentes, câmaras municipais e CCDRC, tínhamos a convicção e ganhámos a convicção de que estamos a apoiar, dentro dos nossos critérios, casas de habitação permanente, no pressuposto de que isto, não sei se é conhecimento dos senhores deputados, nós comprometemos em apoiar pessoas e vítimas de violência, violentadas por incêndios, nas suas casas permanentes, quer fossem proprietárias ou fossem usufrutuárias dessas habitações. Isso fez alguma diferença, uma vez que ainda hoje estamos, porque o nosso compromisso passava por legalizar e entregar as casas legalizadas às pessoas, ainda hoje estamos a resolver algumas situações de legalização das casas, porque elas ou não estavam registadas, ou estavam registadas em nome de pessoas já falecidas, o que não facilitava. Mas, para nós, a garantia é que aquelas pessoas que estávamos a apoiar, ali tinham a sua habitação permanente. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado. No relatório de execução atualizada 8 de junho de 2018 é feita a referência que o critério de seleção, no fundo foram feitas visitas e que o critério de seleção
foi única inteiramente para com as situações de primeira habitação e casos sociais. Peço que confirme se foi este o critério, até porque no protocolo assinado entre o Instituto de Segurança Social e da Caritas Diocesana de Coimbra, refere um conjunto de critérios, hierarquização de critérios de seleção e um dever de coordenação com o Fundo Revita. Muito obrigado. Sr. Cónigo, faz favor. Quando a Caritas é chamada aqui a Lisboa para assinar esse protocolo com o Fundo Revita, ou então constituído Fundo Revita, a Caritas já estava no terreno e já tinha, de alguma forma, previsto os seus critérios, eram públicos e, de alguma forma, até contribuiu para a confirmação ou para a designação desses critérios que vieram a estar no protocolo do Fundo Revita. E em todo ou em parte achamos e temos convicção de que eles correspondiam por inteiro àquilo que foram os critérios definidos pelo Fundo Revita. Faz favor. Posso lhe perguntar qual é que é o ponto de situação atual destas construções? Para responder. Neste momento, já desde 2018, todas estas situações estão entregues às pessoas. Aliás, nós, em julho, finais de julho de 2017, assumimos um compromisso em fazer com estas pessoas e com esses agregados a reconstrução das suas casas até à entrega da licença de utilização. E é nesse pressuposto que o processo ainda não está fechado. Ou seja, a nossa preocupação foi, desde logo, realojar as pessoas, criar as condições para que as pessoas pudessem voltar a habitar as suas casas e ter as suas vidas de forma condigna, com a certeza de que seguir-se-ia a concretização de toda a parte legal. Isso foi assumido também com as câmaras municipais. Invertemos um pouco os processos, mas pela urgência foi pedido às câmaras municipais que, pela sua urgência, pela premência de devolver às pessoas a sua habitação, inverter o processo. E neste momento estamos em condições de estar o processo fechado. Não depende de nós, já depende das câmaras, os processos estão entregues nas câmaras municipais. Com o último processo a ser feito foi a auditoria energética, penso que o termo não será este, mas o que demorou estamos em 2020, o que demorou todo este processo é que deparámos que em muitas situações o que estava registado na conservatória não estava registado nada, o que estava registado era com valores digamos, de matriz completamente diferentes. Foi feito novamente novos levantamentos, não na perspectiva da construção, mas na perspectiva da legalização, e tudo isso levou o seu tempo e tem-nos levado o seu tempo até agora. Muito obrigado. Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem conhecimento, alguma vez a Caritas foi notificada de alguma irregularidade nos processos de atribuição de apoios? Sr. Cónigo. Não percebi em concreto a pergunta. Se tem conhecimento de alguma irregularidade no processo de atribuição de apoios, ou se alguma vez a Caritas foi notificada sobre alguma irregularidade no referido processo de atribuição de apoios? Naturalmente, a Caritas tem acompanhado todo este processo, começou desde logo em setembro de 2017 e tem, de uma forma ou de outra, tem estado dentro desse processo, ou porque há alguma suspeição, ou porque há algum questionamento. E durante este discurso de tempo tivemos, de facto, muitos questionamentos. O DIAP continua-nos a acompanhar, tem recebido um conjunto de relatórios até ao momento. Os últimos foi em julho, que nos foi pedido um relatório atualizado do plano de execução. Estamos praticamente a executar toda a verba, e é esse o objetivo, executar toda a verba que nos foi confiada, mas nesse processo temos de alguma forma sido questionados e temos procurado responder cabalmente às questões que nos são colocadas. Para além disso, a Caritas Portuguesa, porque foi uma entidade que liderou o processo da abertura de uma conta bancária, que deu, de alguma forma, não a totalidade, mas grande percentagem dos valores
que consubstanciaram o fundo que a Caritas geriu, a Caritas de Coimbra geriu, fez uma auditoria interna e que está concluída e também foi enviada ao DIAP, penso que no passado mês de setembro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. A Caritas portuguesa fez um comunicado no dia 6 de setembro de 2017 e que cito em resposta às suspeitas levantadas pelos presidentes das câmaras de Pedrógão, Figueiró e Castanheira de Pera sobre a forma como várias entidades estavam a gerir os donativos. Questiono se estas autarquias comunicaram previamente algum desconforto. Sr. Doutor, faz favor. Provavelmente à Caritas de Coimbra não foi comunicado rigorosamente nada, também não pertence à Caritas de Coimbra esse comunicado, provavelmente à entidade Caritas portuguesa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem conhecimento do teor do comunicado? Efetivamente, em concreto, não tenho conhecimento do teor do comunicado. Sr. Deputado. Pedia que explicitasse melhor como é que se verificava no terreno esta articulação entre a Caritas, as autarquias, as comissões técnicas e o Conselho de Gestão do Fundo Revita, a CCDR, doadores e beneficiários, como é que no fundo era articular no terreno, no fundo, a comunicação entre estas entidades, até para não haver duplicação e replicação de apoios. Sr. Dr. Luís Miguel, faz favor. É sempre difícil condensar vários fatores e vários indicadores num processo complexo. Um dos indicadores que posso dizer é que, por razões de nós termos estado desde a primeira hora no terreno e de forma intensa, através de, efetivamente, muitas pessoas, sejam profissionais, sejam voluntários, permitiu-nos acompanhar diariamente, e eu posso dizer até na primeira pessoa, acompanhei diariamente muito deste discurso de diligências, nomeadamente junto das câmaras, junto dos técnicos das câmaras, junto dos técnicos que estavam no terreno, o que nos permitiu, desde a primeira hora, estar muito próximo de todos os processos. O que levava a que essa comunicação também foi sempre muito mais fácil connosco, porque recebíamos, triávamos, avaliávamos, muitas vezes tive a oportunidade, porque assim o fiz, todos estes casos que de alguma forma apoiámos foram acompanhados pessoalmente, até e neste caso por mim e por uma equipa, e que nos permitia, na avaliação que íamos fazer, nas visitas, no estar no terreno que nos permitia-nos fazer essa avaliação. Essa avaliação nunca se encerrava em nós, até porque nós não tínhamos a competência para definir A ou B se era apoiado ou não, mas permitia-nos de alguma forma triar e muitas vezes levámos a notícia de que este apoio ou esta situação não é merecedora de ser apoiada e muitas vezes caía e caiu efetivamente, mesmo durante o discurso destas avaliações, para recordar aquilo que já aqui foi dito. Nós tínhamos no nosso compromisso duas situações. Chegámos a assinar com as pessoas, porque as pessoas assinavam e davam-nos a delegação de poderes para agir em nome delas para a reconstrução das suas casas. Esses compromissos foram assinados e, após disso, também com essa articulação, e eu penso que assim consigo responder à sua pergunta, a articulação nomeadamente com a CCDR, porque com a CCDR as pessoas faziam um inquérito, assinavam por sua honra a prestação da verdade sobre aquilo que dizia respeito ao seu caso e a nós não tínhamos sido, lembrar um exemplo, tínhamos sido omitido que havia um seguro atribuído sobre aquela habitação, mas no cruzamento com os dados da CCDR, viemos a descobrir que o senhor tinha dito que tinha um seguro sobre aquela habitação e que até já tinha recebido. O que nos levou a chegar à pessoa que estava em causa e dizer-lhes o nosso compromisso termina aqui. O senhor tem o seguro, não nos omitiu, porque não tínhamos elementos para confirmar
os dados que nos eram dados, mas depois esse cruzamento, e esse cruzamento existiu muitas vezes para confirmar este caso e para confirmar que, de facto, os casos sociais que tínhamos e tivemos, de alguma forma, não digo a sorte, mas tivemos a possibilidade de efetivamente intervir em casos sociais. E esse é um exemplo dessa articulação. Muitas horas passadas na CCDR a triar todos os processos, mas os nossos processos, como tiveram sempre um acompanhamento muito próximo desde o início, foi também muito mais fácil, mesmo para a própria CCDR, porque tinham a garantia que nós tínhamos passado, tínhamos intervido junto das pessoas e sabiam que de alguma forma havia, dentro daquilo que é possível, alguma segurança sobre aquilo que estava a ser tratado. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Na página 56 do relatório da Auditoria do Tribunal de Contas, encontra-se que, eu vou citar, a execução dos protocolos é acompanhada por um representante de cada um dos outorgantes, devendo ser remetidos ao representante do Instituto de Segurança Social com a periodicidade trimestral relatórios sobre os apoios concisos e a respectiva execução, acompanhados de registros fotográficos das intervenções, das habitações afetadas, relatórios finais sobre os apoios concisos que deveriam ser disponibilizados no portal do Fundo de Revita. Havia esse controle e fiscalização por parte do Instituto de Segurança Social? Para responder. Havia esse compromisso e houve esse compromisso. Acontece, e talvez seja, se voltasse atrás, algo que alteraria. Nós, na altura em que assumimos o compromisso com a Segurança Social no âmbito do Revita, nós já fazíamos relatórios semanais da nossa atividade, desde a primeira semana até então. E o que ficou acordado é que esses relatórios seriam suficientes para, de alguma forma, dar nota de toda a evolução do processo. E, efetivamente, foi isso que veio a acontecer. O Fundo Revita aceitou que essa exposição, essa evolução transmitida de forma semanal, pública, para os meios de comunicação social e disponíveis, ainda hoje disponíveis, aliás, enviados para esta comissão, que eram suficientes e que essa duplicação da nossa parte, que também não nos custava de forma alguma, mas que eram suficientes para cumprir esse requisito do reporte trimestral. Ou seja, entendemos que isto seria mais elevado porque até permitia uma evolução semanal de todo o processo. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Leitão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, tendo eles sido produzidos com uma periodicidade trimestral, tendo sido enviados e tudo, das suas palavras, que foram remetidos para o Fundo de Revita para serem, conforme estava protocolado, publicados no site do Fundo de Revita. Por que razão é que os mesmos não foram publicados? Alguma vez questionou o porquê? Para responder, Sr. Cónigo. Não lhe posso responder essa questão porque não nos dizia respeito. Nós divulgámos os nossos relatórios na nossa página, aliás, estão disponíveis, divulgámos por todos os meios de comunicação, aliás, isso ajudou em tempos alguns meios de comunicação a fazer um ponto de situação da evolução do processo, enviámos para todas as entidades públicas e privadas que foram financiadoras do nosso fundo, procuramos dessa forma que todos os doadores fossem acompanhando a evolução dos processos de forma o mais concreta e pormenorizada possível. Não lhe consigo responder, como compreende, porque é que não foram divulgados no âmbito do... Mas sei que serviram muitas vezes para os relatórios, porque li os relatórios do Revita e as nossas referências estavam presentes, ou seja, eram conhecidas, porque nunca veio, em momento algum, uma linha que dissesse respeito à intervenção da Caixa Diocesana de Coimbra, em branco, por não haver conhecimento dos dados presentes. Muito obrigado. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas concorda que a publicitação desses relatórios no site do Revita, conforme estava protocolado, eram potenciadores de uma percepção de transparência e não o inverso de suspeição pública? Para responder, por favor. Não posso acrescentar mais do que o que já disse, ou seja, julgo que esses relatórios, sendo públicos e sendo do conhecimento geral, se me permitem fazer uma avaliação, penso que não foi por falta de relatórios, que não houve transparência, pelo menos da nossa parte, da nossa intervenção.
porque se outra coisa não servissem, serviam para perceber a evolução, e a evolução quase ao cêntimo, em que os nossos relatórios diziam a hora em que as coisas eram contabilizadas, sejam os valores recebidos, sejam os valores aplicados, não consigo avaliar se isso contribuiu ou não para a transparência da nossa parte, ou pelo menos a intenção, se calhar até abusiva, chegámos a pensar demasiado abusiva da nossa parte, de fazê-los semanalmente. Mas como a atividade foi de tal forma intensa e como isso foi um compromisso para com os doadores e para com a sociedade civil que nos tocava, foi isso que assumimos até ao fim. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Leitão. O relatório da Auditoria do Tribunal de Contas aponta um conjunto de contradições na sua página 56, e eu até vou ler aqui algumas. Nos relatórios de execução dos fundos da União Portuguesa das Misericórdias e da Caritas Diocesanas Portuguesas, mencionam-se pedidos de financiamento feitos pelos municípios, listas recebidas da CCDR com pedidos de financiamento, reuniões com a CCDR nas quais são acordadas habitações a financiar por estes doadores e decisões da Comissão Técnica fazendo distribuição pelas entidades. No âmbito da auditoria, as autarquias e a CCDR reportaram mecanismos diferentes pelos quais as entidades interessadas em apoiar as construções obtiveram dos municípios informação sobre as habitações que careceriam de intervenção. Nas atas da Comissão Técnica de 25 de julho de 2017 e de 27 de julho, seguinte aprova-se a distribuição da maioria das casas internacionais em todos os concelhos afetados pelas várias entidades e não no Fundo de Vida, referenciando-se que esta distribuição tinha sido efetuada por cada um dos municípios. O município de Figueiró dos Vinhos refere que as obras de menor valor foram integradas no Fundo de Revita, enquanto que as que obrigavam um processo mais complexo foram acordadas com as entidades protocoladas. Ao invés, o Fundo de Revita, no seu 7º relatório de discussão trimestral, menciona a distribuição efetuada, de realçar que o Fundo de Revita ficou responsável, sobretudo, por habitações com perfil de intervenção mais exigente. Isto também foi confirmado nesta comissão pelo Dr. Rui Filhais. Os municípios de Pardógrão Grande e de Castanheira Feira referiram nas reuniões ocorridas que o Fundo de Revita ficou com as casas não selecionadas ou distribuídas pelas outras entidades. Pergunto-lhe, afinal, como é que se processou esta distribuição, esta seleção? Quem é que encarregou o quê? Porque, no fundo, há um conjunto de contradições que foram apontadas, que encontram-se apontadas no relatório da Auditoria do Tribunal de Contas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder. Sr. Deputado Paulo, então, o pouco posso acrescentar poderá passar por, antes de mais, fazer uma linha prévia de tempo em relação a isso. O Fundo de Revita aparece, já a atividade estava a decorrer há muito, nomeadamente a atividade da Caritas e também da União das Misericórdias e a Gulbenkian. E o Fundo de Revita vem, daquilo que consegui perceber e para o qual fui chamado, vem, de alguma forma, para sintetizar ou gerir um conjunto de fundos ou um conjunto de verbas doadas que não estavam centradas em dois grandes polos. Um deles era o Fundo Caritas, em que, com a constituição do Revita, foi reconhecido e aceito que a estrutura Caritas geria um fundo próprio, segundo os critérios que seriam gerais, mas seria autónoma na gestão desse fundo, assim como a União das Misericórdias e o Gulbenkian, conjuntamente, geriam um outro fundo que lhe estava confiado. E havia um conjunto de outras entidades, nomeadamente entidades bancárias e outras entidades do nosso país, que angariaram um conjunto de fundos e havia necessidade de congregar esses montantes dispersos e geri-los, então, com um conjunto de critérios, então, definidos. Quando isso acontece, já praticamente nós tínhamos assumido os nossos compromissos, ou seja, foi junto da Caritas Portuguesa que eu próprio pedi que definisse que orçamento cabia à Diocese de Coimbra, ou seja, porque nessa altura a região de Mação já havia sido afetada e precisava de definir um budget para a nossa intervenção, porque o nosso compromisso era com as pessoas que conhecíamos, ou seja, que já tínhamos contactado, e não podíamos prometer às pessoas que lhe íamos reconstruir casas e depois não tínhamos verba para o fazer. E foi nesse pressuposto que o nosso budget foi definido e só posteriormente a isso,
porque ficaram, o nosso limite de intervenção estava definido, ficaram muitas outras situações para resolver, e então entrou a questão do Fundo Revita, que pegou depois, dentro da sua missão e dentro da sua ação, que eu não consigo avaliar nem avaliar, nem sequer ajuizar, dentro dos seus parâmetros, foi acrescentando valor àquilo que faltava. Porque quando o nosso pressuposto, quando o Fundo Revita praticamente vem para o terreno, nós já estamos para iniciar as reconstruções totais. Estamos em início de setembro, lançámos os concursos para as primeiras casas, concursos, de alguma forma, a auscultação pública para a obtenção das empreitadas para as primeiras casas. E no final de setembro, praticamente tínhamos as condições para adjudicar as 17 casas que foram feitas reconstruções totais. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Posso deduzir da sua resposta que no caso da Cáritas Diocesana de Coimbra foi a Cáritas que, no fundo, teve a intervenção de seleção, que depois conferiu com as outras entidades, mas teve o principal papel de seleção das casas a intervencionar. Eu pergunto isto porque o Dr. João Marques, quando foi questionado nesta comissão sobre isto, no que concerne à Santa Casa de Misericórdia de Pedrógão, referiu que questionou a CCDR das casas se podia intervencionar uma ou outra casa e que lhe foi respondido que não, que lhe iriam ser dadas instruções sobre as casas que a Santa Casa poderia intervencionar. Eu pergunto se teve a ver com esta questão temporal ou se o tratamento não foi o mesmo com a Cáritas Diocesana. Para responder. Poderei apenas responder em relação ao nosso caso. No nosso caso foi-nos dado uma lista, ou cada Câmara tinha uma lista do conjunto de casas que podiam ser apoiadas, foram visitadas por nós, foi avaliado por nós a capacidade de intervenção e foi assumido junto das câmaras, aliás, sempre de forma escrita, foi assumido junto das entidades que nos tinham pedido apoio, que determinados casos ficavam assegurados por nós e que muitos outros casos, alguns caíram porque não eram casas de primeira habitação, outras tivemos algumas situações que se enquadravam nesse parâmetro, naturalmente caíram para nós e provavelmente caíram para outros, mas já não dependia de nós. O que dependeu de nós foi fazer uma avaliação, fazer a triagem dentro da capacidade que nós tínhamos e da elegibilidade que aqueles casos tinham dentro dos parâmetros que estavam definidos e depois entregar e assumir junto das câmaras estes casos identificados, nós assumimos o seu compromisso de levar a reconstrução das casas até ao fim. Muito obrigado. Sr. Deputado, um esclarecimento último. Pergunto-lhe que motivos é que pensa que, na sua opinião, que levaram a esta confusão, no fundo, estas contradições apontadas pelo Tribunal de Contas, e se considera que foram criados mecanismos para não existirem estes depoimentos contraditórios, estas ações contraditórias, ou para também não garantir que não existiu duplicação de apoios? Faz favor, para responder, Sr. Cónigo. É uma pergunta difícil de responder, porque não me cabe a mim fazer sequer essa avaliação. Sei na primeira pessoa o complexo processo que aconteceu após os incêndios de 2017, sei da fragilidade das estruturas existentes no terreno, ainda hoje o são, mas nessa altura provavelmente ainda mais, sei também da capacidade que nós dispunhamos, porque a nossa ação passa, não só porque tivemos capacidade e dentro das limitações que somos e temos, capacidade para definir claramente o que é que queríamos, alocámos os recursos, tínhamos a distância suficiente, a distância crítica suficiente para medir e ponderar um conjunto de coisas, tínhamos a liberdade suficiente para definir as pessoas que estavam dentro do apoio e as pessoas que não estavam dentro do apoio por razões objetivas e reais, e isso facilitou o nosso processo. Porque, de facto, foi dos primeiros processos. Provavelmente, se chegássemos no fim de todo o discurso de intervenção, os casos podiam ser não tão claros como foram para nós. Nós tivemos muitas dúvidas, posso acrescentar, muitas dúvidas na atribuição de alguns apoios, e posso aqui apresentar um dos casos
ou dois casos, até começaria por aquele que foi sempre referido de forma não clara, mas clara porque evidente atribuída a nós, mas que aparecia sempre na comunicação social, que tinha a ver com um agregado familiar composto por uma mãe e um filho que viviam na altura nos anexos de uma empresa de distribuição de material de obras, material de construção, e nós visitámos, lembro-me de ter visitado aquela habitação, não vos consigo descrever o tamanho, nem propriamente como é que a habitação estava distribuída, porque vivia lá a mãe e o filho, nem sei se havia 2 quartos, penso que não haveria 2 quartos, mas a questão colocou-se de outra forma. Foi verificar que aquelas pessoas viviam ali, foi verificar que aquela casa tinha sido afetada pelos incêndios, não tinha condições para ser habitada, e foi verificar que aqueles senhores não tinham qualquer contrato de arrendamento, estavam ali por favor, e que qualquer intervenção, não só não era possível fazer ali, porque a área de intervenção estamos aqui a falar em pequenos anexos, não seria digna ou capacitante para fazer uma construção, pelo menos para habitarem 2 pessoas em quartos distintos, possibilitou-nos avaliar, e avaliámos isso também com os técnicos da Câmara, que aquela família tinha, mesmo ali ao lado, um terreno comprado há 40 anos atrás, que na altura eram ruínas e que nunca, por não ter possibilidades, nunca ter feito a sua habitação, e vivia ali. E a avaliação que fizemos foi muito simples, para além de ser um caso social, não é que a gente ande em busca de casos sociais, mas que nos merecia toda a atenção, permitiu-nos avaliar que a intervenção a ser feita àquele agregado familiar, a intervenção indicada e que defenderíamos naquela instância e em qualquer outra instância, não seria onde eles estavam, mas seria mesmo ali ao lado, embora fosse uma casa em ruínas ou paredes, restos de paredes sobre um silvado. E foi essa a nossa avaliação que foi feita, foi isso que procurámos fazer. Naturalmente, tudo isto era triado, nomeadamente com a Câmara Municipal, neste caso Pedrógão, e com o técnico de então, o engenheiro Bruno, e também com a CCDR. Todos os nossos casos suportavam-se numa avaliação, e esta avaliação foi feita da nossa parte. E sabíamos, ou temos consciência, e estamos disponíveis para defender essa intervenção, que não sendo a intervenção feita onde as pessoas habitavam, para que a nossa intervenção e para que o contributo dos portugueses que nos tinha sido confiado pudesse ser aplicado condignamente, só podia ser daquela forma. Assim como, e posso aqui apresentar outro caso, que nos mereceu uma avaliação completamente diferente, foi ter visitado uma família, depois de andar, não diria 500 metros em terra batida por meio dos eucaliptais, até chegar às casas, para encontrar uma família e questioná-la sobre um conjunto, sobre o que é que era necessário fazer. E tratava-se, neste caso, de 2 pais e uma filha, penso que já estaria com 17, 18 anos, mas ainda vivia no agregado familiar constituído. E o Sr. Mário, desculpem ter referido nomes, mas disse-me, porque a questão que eu lhe fazia ao Sr. Mário, nós podemos apoiar a sua reconstrução. Se o senhor quiser ficar aqui, a gente vai reconstruir a casa aqui. Se não for sua vontade não reconstruir aqui, isto na sequência dele ter dito, estamos em 2017, em 2012, eu fugi com a minha mãe daqui deste buraco para fugir do fogo. Em 2017 voltei-me a safar, eu não quero aqui morar. E aquilo que a minha posição, na altura, na avaliação que fizemos, se ele quisesse que a casa fosse reconstruída lá, nós íamos reconstruí-la lá. A sua vontade não era reconstruir lá a casa, a nossa vontade passou a definir que não vai ficar aqui. Não tem lógica, até porque nem água nem luz tinha. Estamos aqui a falar em umas regiões que conheceis muito bem, porque as áreas de acesso, a distância para
as condições mínimas que todos nos habituámos a ter estavam longe de ser alcançadas. E foi nesse pressuposto que a vontade da família, ou a vontade da Cáritas, se traduziu depois de alguma reflexão que ficou registada nas nossas atas de direção, foi não reconstruir lá a casa e de adquirir uma casa que eles passaram a habitar quando saíram ou quando aconteceram os incêndios. E isto para dar dois exemplos absolutamente discutíveis, porventura, mas todos eles perfeitamente triados e definidos e conscientemente tomados por nós e naturalmente estaremos na disposição de os defender. Muito obrigado.